Boa tarde, queridas crianças! Como que vocês estão? Tudo bem? Estamos iniciando nossa aula de língua portuguesa de hoje, sexta-feira. Eu espero que você esteja bem, esteja animados para começar a nossa aula, certinho? Então vamos lá! Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos falar sobre sílaba tônica. E o que é isso, sílaba tônica? É a sílaba mais forte de cada palavra. Lembra que nós estudamos a separação das sílabas, a classificação das sílabas de acordo ao número de sílaba, né? Dissílaba, trissílaba, monossílaba, polissílaba. E agora nós vamos estudar qual é a sílaba mais forte da palavra, né? A palavra ela é formada por sílaba. E hoje nós vamos estudar qual é a sílaba mais forte da palavra. Então, vamos acompanhar aí a leitura do assunto junto com a prova. Vamos lá? A mais forte. Em toda palavra existe sempre uma sílaba forte. A sílaba forte de uma palavra chama-se sílaba tônica. Vamos aos exemplos. Mulher, óculos e soldado. E como que eu faço para saber qual é a sílaba forte de uma palavra? Então, primeiro, eu tenho que chamar a palavra, né? Falar a palavra em voz alta. A sílaba que for mais forte, que você demorar mais para falar, essa é a sílaba tônica. Essa é a sílaba forte. Então, vamos lá? Vamos chamar cada uma dessas três palavras? Mulher! Então, a sílaba que eu mais demorei para chamar foi o lhe. Mulher! A outra, óculos, óculos. A sílaba que eu mais demorei para chamar foi o ó de óculos. E aí nós temos também a palavra soldado, soldado. A palavra que eu mais demorei para chamar foi o da, soldado. Essa então é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica da palavra. A sílaba tônica de uma palavra pode ser a última sílaba, a penúltima sílaba ou a antepenúltima sílaba. Aí você fala, mas o que é isso? Penúltima, antepenúltima? Então, para a gente contar qual é a sílaba tônica da palavra, a gente vai observar da última sílaba até a primeira. Então, a última sílaba, igual na palavra mulher, lhe é a última sílaba, né? Então, a gente vai comparar. A sílaba tônica de uma palavra pode ser a última sílaba, a penúltima sílaba ou a antepenúltima sílaba, como eu falei para vocês. A última sílaba é aquela que tem um som mais forte no final. Então, você vai contar do final ao começo. A penúltima sílaba é a sílaba forte que está no meio da palavra, igual soldado. Então, a que está no meio é a penúltima sílaba. E óculos, a primeira sílaba é a antepenúltima sílaba. Óculos, então a primeira a gente chama de antepenúltima. A que está no meio é a penúltima. E a que está no final é a última sílaba. Quando a sílaba tônica é a última, a palavra é chamada oxítona. Então, a gente classifica ela em oxítona. Olha os exemplos. Caju, caju. Então, o ju é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. Então, é a última sílaba. E a última sílaba a gente chama de oxítona. O outro exemplo, jacaré. Então, a última sílaba, a sílaba mais forte foi o ré, né? Jacaré, a que mais você demorou para chamar foi a sílaba ré. Então, a gente classifica essas duas palavras que tem a sílaba forte no final de oxítona. São as palavras que são classificadas em oxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima, né, a que está no meio, a palavra é chamada de paroxítona. A gente vai classificar em paroxítona. Vamos aos exemplos, vamos lá? Aí nós temos macaco,
macaco. A sílaba que eu mais demorei para chamar está no meio, é a penúltima, é o K de macaco. Macaco. Então ela é paroxítona. A outro exemplo, panela. Quando você chama pané, o né é a sílaba mais forte. Então nós vamos classificar em paroxítona. Essas palavras são classificadas em paroxítona. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, a palavra é chamada de proparoxítona. Isso, quando é a primeira sílaba, que a gente chama de antepenúltima, é a primeira sílaba da palavra, é a mais forte, nós classificamos essa palavra em proparoxítona. Vamos aos exemplos. Lâmpada, lâmpada. Quando você chama a palavrinha lâmpada, a sílaba mais forte é lã. Então é a antepenúltima, né? A gente sempre vai contar da última sílaba até a primeira. Então, última, penúltima e antepenúltima. A antepenúltima é lã, é a primeira sílaba da palavra. Então, essa palavra lâmpada é proparoxítona. O outro exemplo que nós temos, árvore, árvore. Quando você chama a palavrinha árvore, a sílaba mais forte é a primeira, é a antepenúltima. Então, ela é proparoxítona. É uma palavra proparoxítona. Outra regrinha sempre que a gente tem é que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Elas têm um acento. Igual lâmpada tem o acento circunflexo na letra A. Tá vendo o acentinho? E árvore tem um acento agudo na letra A, na primeira letrinha aí, na letra A. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. E aonde tem o acento é a sílaba mais forte. Então, a palavra que tem o acento. Então, a sílaba forte, o som forte está ali onde está o acento. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. Agora nós vamos para a atividade. Você vai copiar a atividade aí no caderno, né? Essa que está aí, vocês estão vendo. E vai responder, certinho? Copie as palavras e sublinhe a sílaba tônica. Você vai copiar as palavras e vai grifar, né? Circular, sublinhar mesmo que circular, a sílaba mais forte dessas palavras, né? Nariz, pássaro, música, menino, cipó, nuvem, página, sabonete, mágico, livro, colégio e caracol. Número 2. Separe as sílabas e sublinhe a sílaba tônica. Veja o exemplo. Então, sublinhar, passar um tracinho por baixo da sílaba tônica dessas palavras. O caderno, caderno, a sílaba tônica foi o D. E aí você vai fazer desse jeitinho. E aí a gente tem as palavras mágico, você vai separar mágico, jornal, amendoim, máscara, janela e boné. Vocês vão separar e passar um tracinho por baixo, sublinhar a sílaba forte, a sílaba tônica dessas palavras. Número 3. Classifique as palavras separando-as em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Está aí essa lista de palavras. Você vai colocar as que são oxítona numa lista, as que são paroxítona numa outra lista e as que são proparoxítona numa outra lista. Então, você vai separar em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Você vai separar todas essas palavras. Útil é oxítona, paroxítona, proparoxítona. Vítima, máquina, anzol, feliz, fábrica, cascavel, açúcar, lápis, chapéu, família, médico, milho, peão, animal, relâmpago, último e chácara. Então, essas palavras que estão aí no número 3, você vai separar elas de acordo à sílaba tônica, de acordo à sílaba forte. Então, sempre lembrando daquela regrinha. Antes de classificar, é só você chamar a palavrinha, né? Útil,
Qual foi a sílaba mais forte? Então, você vai classificar. Vítima. A sílaba que você chama mais forte. E aí, você vai dividir, vai separar. Oxítona, paroxítona e proparoxítona, né? 3 diferentes, né? As três classificações. Certinho? E no número 4, você vai pesquisar em jornais ou revista 4 palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítona e escrever-as no caderno. Não é para você recortar. Você vai pesquisar, pode ser também na internet, né? E aí você vai escrever as palavras aí no caderno. Você pesquisa lá na internet, ou no jornal, ou no seu livro, e você escreve no seu caderno, certinho? Eu vou ficar esperando a sua atividade. Um forte abraço da sua Prolite.